Bem-vindos a mais uma palestra online produzida pela Acresce São Paulo, Associação de Condomínios Residenciais e Comerciais. O nosso tema de hoje é capacitação do síndico e melhoria de gestão do condomínio. E nós temos dois convidados especiais hoje. O senhor professor Maurício Giovino, que há 20 anos atua no setor e já formou 3.000 alunos, e também o Rodrigo Della Rocca, que é CEO do Condo Conta, que cuida da gestão financeira de condomínios. Mas antes de começarmos o evento, eu vou dar a palavra para o doutor Adonilson Franco. Boa noite, doutor Adonilson. O doutor Adonilson, ele é presidente da Acresce. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Como eu comentei há pouco, o professor Giovino está tendo problema para se conectar nesta live. Nós esperamos que ele consiga. De todo modo, nós vamos inverter a ordem, iniciando a live com o Rodrigo Della Rocca, que vai falar sobre a questão de financiamentos condominiais. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, que é CEO do Condo Conta, que é uma empresa vinculada ao Grupo Bradesco. Antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer um pouco sobre a Acresce. A Acresce é uma associação de condomínios residenciais e comerciais, e nós estamos em atividade há cerca de 2 anos e meio, e nesse período nós vimos construindo uma estrutura que contribui para a redução de custos e despesas condominiais. Temos diversas atuações, inclusive com ações judiciais, todas elas direcionadas para os condomínios associados. E para vocês conhecerem mais da Acresce, eu indico o nosso site www.acresce.org.br. A Acresce é uma associação sem fins econômicos, por isso .org. E nós vimos, nesse período, crescendo consistentemente e espalhando o resultado dos nossos trabalhos através de diversas parcerias que nós temos estabelecido, inclusive com Condo Conta, e os resultados dessas parcerias nós direcionamos todos em benefício dos condomínios associados. São diversas ações. Quando eu digo ações, eu incluo as judiciais, de natureza judiciais, mas atuações, que ficaria mais abrangente a palavra, diversas atuações, todas direcionadas para esse mesmo objetivo. Porque nós sabemos que, afinal de contas, um grande problema para os condomínios justamente é administrar os custos e despesas condominiais. Feito isso, feita essa introdução, eu quero passar a palavra, portanto, para o nosso amigo Rodrigo Della Rocca, que vai falar em nome da Condo Conta. Obrigada, doutor Franco. Boa noite, Rodrigo, tudo bem com você? Olá, Cris, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu tô bem. Rodrigo, Ótimo, obrigada pela sua participação aqui no nosso evento. Rodrigo, eu queria colocar o seguinte questionamento. O Condo Conta, na verdade, é uma empresa que tem contribuído para a qualidade de vida e gestão econômica nos condomínios, né? E eu acho que esse é o objetivo da empresa. Como é que está a relação entre os síndicos e essa questão financeira do Condo Conta junto com os síndicos? Como é que está essa relação entre os dois? Legal, boa pergunta, Cris. Tem bastante assunto aí para a gente falar antes do Giovino entrar, então. Vamos lá. Primeiro, Cris, agradecer pelo convite, um prazer estar de novo aqui junto com a Acresce, com todo o pessoal, muito legal, e gosto muito das ações que a Acresce vem fazendo, tanto de cunho jurídico quanto do ecossistema como um todo. É muito legal ver essa liderança e que sirva de modelo para outras regiões do Brasil.
Acho que os condomínios precisam disso para chegar no seu máximo potencial, que está longe disso ainda, e Sim. parte disso a gente vê no viés financeiro, né? O quanto é difícil para os síndicos, para as administradoras como um todo, para todo o ecossistema, né? Justamente pelo fato de que por muito tempo foi um ecossistema que ficou à margem do sistema financeiro, né? O banco tradicional nunca entendeu o condomínio, sempre ficou nessa zona cinzenta, né? De condomínio tem CNPJ, mas não é considerado empresa, ele tem uma arrecadação, não tem um faturamento, ele não tem sócios, ele tem condôminos. Então, o que eu já respondendo a primeira pergunta, eu vejo aqui do nosso lado do Condoconta como um banco feito para condomínio. Sempre foi muito difícil para o síndico, até para a própria administradora, ter esse entendimento financeiro, porque esse parceiro bancário, né, um banco tradicional, que durante muito tempo foi o grande parceiro, né, parceiro entre aspas, aí do condomínio, não facilitou as coisas. Né? No final do dia, o que a gente vê? Condomínios pagando caro, né, de tarifas, de boletos, transações, etc., para no final do dia receber lá um extrato frio que a administradora na mão tem que conciliar tudo. Né? Tem que conciliar, falar que é para segurança, tem que ir lá botar categoria, subcategoria, e está sempre correndo atrás. Então, essa relação das finanças do síndico, da administradora com o dinheiro em si, sempre foi muito complicada. O que a gente fez no Condoconta e entende que tá vindo esse avalanche de olhares financeiros para o mundo de condomínio, é ajudar esse gestor de condomínio, quando eu digo gestor, é o morador, é o síndico profissional, é a administradora, a primeiro ouvir, a entender o que uma administradora quer que um banco tenha, né? Será um extrato já detalhado, um extrato feito para condomínio, no formato X, Y, com a contabilidade já feita, porque o banco tem as receitas e as despesas, né? Por que não cruzar essas receitas e despesas e entregar a informação já detalhada para o gestor de condomínio? Então, a dificuldade que a gente vê hoje é por não ter parceiros bancários que entendam isso, consequentemente, não acontece nada, né? Eu recebo lá um extrato e o meu condomínio é tratado como se fosse uma empresa, o que está totalmente errado. Então, a gente buscou inverter essa moeda e ter um banco que entenda isso. Isso foi um viés para o Condoconta? Ele surgir no mercado? 100%, 100%. O Condoconta ele foi feito e formado para ser o primeiro banco feito para condomínio no mundo. Tá? Isso é legal de citar. Não existe um banco feito para condomínio nos Estados Unidos, não existe um banco feito para condomínio na Europa. Foi feito, né, verde e amarelo daqui do Brasil para o mundo, e isso que é legal porque o nosso mercado de condomínios, mesmo a gente olhando para o sistema financeiro e ver que é algo que ficou parado durante anos, né, do século passado até esse século, mas é um mercado muito volumoso. A gente vê construtoras aí vivendo um boom, cada vez mais condomínios. A gente está vivendo um ano de muita entrega, né? Muitos lançamentos de empreendimentos, cada vez mais com particularidades de clube, multiproprietários, etc. Então, esse avanço do nosso mercado brasileiro, o Condoconta conseguiu acompanhar isso e fazer aí o primeiro banco feito para condomínio. Isso foi muito legal. E eu queria entrar na parte de benfeitoria dentro do condomínio. Na sua opinião, é mais fácil o condomínio pegar um dinheiro emprestado e guardar esse dinheiro ou organizar um fundo e acumular recursos? O que você acha mais vantajoso? E qual tem sido a opção dos síndicos em relação a essas benfeitorias, né? Principalmente numa época de pandemia que nem essa. Legal. É uma boa pergunta, tá, Cris? Até na última live que a gente fez aqui, eu, o Dr. Franco e o Roboton, a gente falou bastante sobre isso. No final do dia é cálculo. Né? Quando a gente fala de dinheiro, tem que fazer cálculo no papel. E o que eu digo disso em relação a cálculo? Muitos condomínios, para não dizer quase todos, né, eles não guardam esse fundo, porque quando a gente fala de guardar um fundo durante alguns meses ou alguns anos, significa aumentar a taxa de condomínio. Aí quando a gente fala de aumentar a taxa de condomínio, os condôminos não gostam muito e começam aquelas brigas na Assembleia, etc. A dificuldade de aprovar a previsão orçamentária, o pessoal faz de tudo para tentar reduzir ao máximo, né? Tira isso, tira aquilo, o síndico lá tem que rebolar para conseguir manter os fornecedores, a administradora a mesma coisa. Então, esse fundo, a gente vê muito pouco acontecer. O que é o mais comum? Em cima da hora. O nosso condomínio precisa fazer uma obra, uma pintura, uma reforma, ou contratar uma portaria remota, né, uma tecnologia, ou trocar o de elevador, e vai custar R$100 mil. Basicamente, a gente tem duas opções. Né? Levantar esses R$100 mil entre os condôminos, né, fazer uma chamada extra, como várias regiões do Brasil chamam de nomes diferentes, né, chamada extra, rateio, etc. Que essa chamada extra vai ocasionar duas coisas. Primeiro, ela demora um tempo para ser recolhida, ela não é do dia para a noite, geralmente os condomínios fazem isso em 6 meses, 10 meses, então
ela demora um tempo para ser recolhida e que talvez ela vá ser recolhida. Né? Porque nada me garante que a Cris, por exemplo, a condômina do 202, vai pagar a taxa de condomínio. Ela pode parar de pagar e esse fundo não vai chegar ao resultado. E o tempo de fazer essa obra. Então, muitas vezes é uma obra emergencial ou um elevador que tem que ser trocado. Como que a gente vai esperar 6 meses para trocar um elevador? Ou 10 meses? É muito tempo para ter essa mudança do condomínio. Então, o que os condomínios têm feito? Eles têm feito essa conta do financiamento. Ou seja, esses 100 mil reais que eu demoraria 10 meses para juntar entre os condôminos, que seria um risco, né? Porque pode ter uma inadimplência nesse meio tempo e eu não juntar esses 100 mil reais, eu trago isso para o financiamento, eu consigo para o meu condomínio esses 100 mil reais hoje, ou seja, eu vou fazer essa troca de elevador amanhã, essa obra, reforma emergencial amanhã, eu já vou ter o dinheiro, eu vou conseguir negociar mais fácil com o fornecedor porque eu tenho esse dinheiro hoje, então eu tenho poder de barganha, e segundo, que eu não corro o risco de daqui a 10 meses não ter esse dinheiro. Então eu faço esse cálculo de juros, quanto que seria para ter esse dinheiro armazenado durante 10 meses, ou quanto que custaria para ter esse dinheiro armazenado hoje. Deu uma taxa X, vale a pena de meu condomínio pegar? Vale. Financia. Então, a gente tem visto grande maioria dos condomínios brasileiros, independente do tamanho e da obra, a gente financia desde 10 mil reais até 1 milhão, 2 milhões, que a placa solar é um pouco mais alta. Preferido pegar financiamento. Justamente pela segurança, a previsibilidade e no final do dia, é um custo de dinheiro ao longo do tempo mais barato do que fazer essa chamada de capital, que aí demanda outras engrenagens, outras negociações que os condôminos geralmente não gostam muito. Isso independente da obra que vai ser feita no condomínio, que tem umas que são mais urgentes, que precisa de um dinheiro imediato, e tem outras que não, podem aguardar um tempo, que também pode ocasionar algum tipo de transtorno maior, né? Porque às vezes geralmente o problema está pequenininho, tá, pois ele fica gigantão, né? Se demora muito. É isso que a gente acaba vendo, tá? Infelizmente, a gente sabe que administrar um condomínio não é uma tarefa fácil, né? Tem que ser um pouco de psicólogo, um pouco de advogado, um pouco de financeiro ao mesmo tempo. Então, geralmente, a gente vê as situações imediatas, né? Aquilo que poderia ter sido feito antes, aquela manutenção no telhado que era para ter sido feita 6 meses atrás, não foi feita por uma série de motivos, né? Ou porque a Assembleia não aprovou, ou porque não deram sequência, e aí hoje essa obra tem que ser feita amanhã, porque senão o telhado vai dar problema. Então, o imediato ocasiona isso também, né? E me diz uma coisa, Rodrigo, por que os bancos tradicionais eles têm receios em emprestar dinheiro para os condomínios, fazer esse aporte de dinheiro aos condomínios? Você acha que é algum problema do síndico, ou que a postura dessas instituições financeiras é muito burocrática? Como é que você analisa essa situação? Então, Cris, é uma mistura de cada um desses cenários, tá? Primeiro de tudo, o banco tradicional, principalmente os 5 principais bancos aí tradicionais que a gente tem no Brasil, né, os 3 privados e os 2 públicos, eles não entendem condomínio. Eles não sabem como lidar com condomínio, eles não prepararam os produtos, a estrutura deles para entender condomínio. Então, por isso que é difícil de abrir conta, por isso que muitas vezes a gente chega numa agência bancária, o gerente não sabe abrir conta de condomínio, ele pede lá o contrato social, pede o faturamento, etc. A contabilidade, o síndico fala, poxa, não tem nada disso, eu tenho uma convenção, eu tenho uma ata de eleição, então demora para abrir conta. Se já demora para abrir conta, que é um procedimento básico de um banco, né, abrir conta para botar dinheiro, imagina para financiar. Então, existe um negócio no sistema bancário, no sistema financeiro, que a gente chama motor de crédito, que é o quê? Quando alguém pede financiamento, esses dados passam nesse motor de crédito, e esse motor de crédito dá uma taxa, dá lá a aprovação do recurso para quem pediu. Os bancos tradicionais não fizeram um motor de crédito para condomínio, que é diferente de uma empresa, né? Quando o motor de crédito é feito para uma empresa hoje, ele analisa fluxo de caixa, recebimento, crescimento, o que um condomínio não tem isso, né? Como se fosse uma empresa. Então, esse motor de crédito não funciona. Então, basicamente, o banco não é que tem receio para emprestar para condomínio. Se fosse isso, até seria bom. Mas ele não está preparado, ele não tem estrutura, ele não tem tecnologia, ele não tem produto feito para emprestar. Então, por isso que hoje ele nem consegue dar esse primeiro passo, né? Muitos bancos a gente vê síndicos pedindo financiamento, administradores pedindo financiamento para um banco tradicional, o banco até dá a proposta, tá aqui 100 mil reais, e quando ele vai assinar, ele bota lá o síndico de avalista. Poxa, qual o síndico que vai ser avalista pessoa física de uma operação? Imagina, ainda mais o síndico profissional, que nem tem o patrimônio dele vinculado àquele condomínio, como é que ele vai assinar lá uma operação? Até semana passada eu estava falando com um síndico de São Paulo que financiou com a gente placa solar, era um valor bem alto. E aí ele falou, Rodrigo, eu sou síndico profissional,
Como é que eu ia lá pegar um financiamento num banco que eles iam me botar de avalista, pessoa física, vinha botar de avalista pessoa física, e aí se o condomínio não paga, ou se daqui a pouco eles me tiram de síndico por algum motivo, o morador quer ser síndico no meu lugar, ok, não tem problema, mas daí fica lá meu aval durante 60 meses, né? Então não faz muito sentido, ele não consegue emprestar. Então por isso que essa falta de entendimento dessa pessoa anômala que é o condomínio não deixa o banco tradicional dar os próximos passos aí Falta de estrutura nesse mercado. mesmo. Exatamente. E me diz uma coisa, Rodrigo, como é que o Conduconto, que tipo de mecanismo o Conduconto oferece à inadimplência dos condomínios? Porque você sabe que, ultimamente, isso tem sido uma grande frequência, né, desculpa, dentro dos condomínios, né? As pessoas estão perdendo o emprego, as que conseguiram manter muitos diminuíram os salários, e o cumprimento com a obrigação em relação ao condomínio está ficando cada vez mais complicado, e está aumentando o índice de inadimplência nos condomínios. E como é que o Conduconta tem oferecido ajuda, desculpa, a palavra certa não é ajuda, mas o mecanismo, né, de suporte para os condomínios em relação a esse aparato? Legal, Cris. É legal a gente entender até um dado antes. Hoje, quando a gente olha para a inadimplência do mundo de condomínios aí no Brasil inteiro, a média que a gente analisa é de 15%, tá? De 15% de inadimplência. Então, se meu condomínio tinha lá 100 mil reais para arrecadar, todo mês ele está lá com 15% de inadimplência histórica, está arrecadando 85 mil reais e não 100 mil reais. No Condoconta, a gente tem 24 estados com condomínio brasileiro aí utilizando o Condoconta e administradoras. Essa nossa inadimplência é 2%. Tá? É muito mais baixo que o mercado. Por quê, Rodrigo? Porque quando a conta é diferente, é legal e tal. O grande ponto é, Cris, o seguinte: o síndico, muitas vezes, ele não cobra o inadimplente. Tanto o síndico morador quanto o profissional. Por quê? É ruim. Primeiro, que demanda tempo, para fazer uma coisa chata, é cobrar alguém. Muitas vezes o síndico morador tem aquele vínculo emocional com o vizinho, então fica chato mesmo, é uma situação difícil ele cobrar alguém que ele vai encontrar no elevador, alguém que ele vai encontrar no salão de festas, no hall de entrada do condomínio quase todo dia. Assim como o síndico profissional também é uma situação ruim, né? Imagina, muitas vezes aquele condomínio que me elegeu, votou em mim na assembleia, eu tô lá no outro dia, no outro mês, tendo que cobrar ele porque ele está inadimplente. Então, para mim, como síndico profissional, não é legal. Ainda mais se eu tenho 10, 15, 20 condomínios, como é que eu vou perder meu tempo de gestão a algo estratégico para voltar para algo operacional que é fazer cobrança? Então, ou demandar tempo para isso, né? Entrar com ação, contratar advogado, e aí tem que notificar o morador, e ele não está, então o síndico entra naquele ambiente, né, meio tóxico e tal. O que o Condoconta tem feito para resolver e ajudar os síndicos, as administradoras a darem esse play, esse start no automático das finanças? A gente implantou um negócio nos condomínios chamado de receita garantida. Tá? Então, quando os condomínios que têm conta com Condoconta ou que têm conta em outros bancos, tá? Isso aí independe para a gente. Pode ter conta no Condoconta ou conta no banco tradicional, tranquilo, para nós não muda nada. Quando ele opta por essa opção do Condoconta, todo mês o Condoconta bota o dinheiro total da arrecadação daquele condomínio, então 100 mil reais, 200 mil reais, o quanto que ele arrecada lá na previsão orçamentária. O síndico tem essa garantia de que vai chegar agora em setembro, em outubro, ele vai receber a arrecadação dele. E os inadimplentes, aquelas pessoas que não pagam a taxa de condomínio, eles passam a ser inadimplentes do Condoconta e não mais do condomínio. Ou seja, eu, síndico, já estou com dinheiro em caixa, eu vou executar meu planejamento que eu fiz lá, por exemplo, em janeiro, eu tenho segurança que eu vou executar ele até dezembro, porque eu sei que todo mês eu vou receber X mil reais na conta. Então, não tenho preocupação, eu já estou focado aqui no estratégico, eu sigo no automático. E aquelas pessoas que vão deixando de pagar condomínio ou ficam sem pagar, né, aquele inadimplente contumaz que está lá 6 meses, 1 ano, 3 anos sem pagar, é o risco do Condocon. Aí a obrigação do Condoconta prover meios de cobrar, ajudar essa pessoa a pagar, parcelar a taxa de condomínio, a gente consegue fazer isso. Então, por exemplo, as opções que o Condoconta dá, aquele condomínio que às vezes tem uma taxa em atraso, a gente consegue parcelar uma taxa de condomínio em 12 vezes. Uma. O condomínio facilita bastante. Demais. O condomínio não conseguiria fazer isso sozinho. Né? Como que eu vou pegar lá uma taxa de condomínio e parcelar em 12 vezes? Outros condomínios vão falar, poxa, eu quero parcelar também em 12 vezes. O condomínio vai ter um problema muito grande de fluxo de caixa. Então, no Condoconta, como a gente tem esse volume grande de condomínios, esse volume grande de recebimento, a gente parcela para ele, facilita, provê outros meios de pagamento que não só o boleto. Ele pode pagar via cartão de crédito, ele pode entrar no site e fazer um acordo sozinho. Ele não precisa botar numa situação ali, acaba que sendo
vexatória de ter que conversar com alguém, expor um pagamento que ele não consegue fazer por alguma dificuldade financeira. Então, a gente automatiza essa vida do síndico, todo mês é a mesma operação, tá, Cris? Não muda nada, então todo mês ele vai ter depositado lá o valor, os inadimplentes passam do conta, e esse risco de inadimplência é todo nosso. Então, se hoje o condômino que estava pagando deixar de pagar a cota condominial e voltar a pagar só no ano que vem, é um risco do conta de aguentar esse fluxo de caixa até ano que vem. E se tiver que executar esse condômino por algum motivo, entrar na equação na justiça, se incomodar, eu sou advogado de formação, tá, Cris? Se tiver que se incomodar com o advogado aí, de ter que entrar, etc., e pagar custos processuais, etc., esse custo, essa incomodação aqui no bom sentido é toda do conta. O síndico, na verdade, ele não quer nem mais saber se o Rodrigo pagou, se o Dr. Franco pagou, se o condômino do 606 pagou ou não pagou, porque ele já está com dinheiro na conta. Ele já está seguindo no automático. E aí, essa preocupação fica do nosso lado. A gente tem, lógico, um time todo interno que cuida disso, nossos advogados, parceiros, etc. Então, isso tem sido bem legal, os síndicos adoram. Tá? Geralmente, o síndico que contrata isso, ele não sai nunca mais. Rodrigo, eu li uma matéria, foi me passada uma matéria, que vocês receberam um investimento de 100 milhões de reais. E eu queria que você comentasse, foi uma matéria publicada, acho que na revista Forbes, de que maneira esse investimento vai ajudar no aprimoramento do trabalho do Conduconta. Eu sei que existem 24 estados, né, ligados ao Conduconta, é isso, né? A Conduconta é uma fintech, eu li alguma coisa a respeito disso. Me conta um pouquinho da história da Conduconta e também como é que esse dinheiro vai ajudar no aprimoramento do trabalho da empresa. Perfeito, Cris. Então, foi uma notícia divulgada bem recente aí, quentinha. O Conduconta recebeu um investimento da Redpoint Ventures, que já era um dos investidores antigos do Conduconta. Ele fez um novo investimento, então, literalmente, que botou mais dinheiro no Conduconta, que é o mesmo investidor, tá, Cris, do Nubank, Creditas, Netflix, de várias empresas aí conhecidas tanto no Brasil quanto mundialmente. Importante também citar aqui o Nubank, que é o maior banco digital do mundo. Legal que é um orgulho brasileiro de ser um banco que nasceu aqui no nosso país e hoje já está em vários outros países e tem essa representatividade bem legal. O que esse investimento significa para o Conduconta hoje, né, nesse curto e médio prazo? Primeiro, no Conduconta a gente entende que está só no começo. Tudo isso que eu falei é o básico que a gente imaginava, é o arroz com feijão que a gente tinha que fazer para os condomínios. Então, abrir conta de condomínio online em 5 minutos, zerar o custo de TED, zerar o custo de boleto, entregar essa redução de custo para os condomínios era obrigação nossa, então a gente fez isso. Fazer financiamento, fazer receita garantida, seguros para os condomínios de uma maneira fácil e rápida e barata de pegar, era uma outra obrigação nossa, de o síndico precisar, mas agora a gente entende que tem que dar um passo à frente. A gente vê que os condôminos não querem mais pagar. O principal pedido que a gente recebe no Conduconta é eliminar o boleto. Então, o condômino ele quer pagar a taxa de condomínio via Pix, ele quer pagar via cartão de crédito, ele quer botar, igual ele faz no Netflix, lá que ele bota o cartão de crédito dele e todo mês aquele cartão de crédito vai debitando e ele vai ganhando milhas, etc. Ele quer fazer isso no condomínio. Hoje ele não consegue, mas ele quer fazer isso. Então, esse investimento ele serve para basicamente duas coisas aqui no Conduconta. Primeiro, botar produtos que os condôminos estão pedindo para a gente. Então, a gente faz muito isso, tá, Cris? De ouvir. Poucas coisas no Conduconta foram criadas pelas pessoas que estão no Conduconta. Na verdade, a gente só executa, basicamente, o que os síndicos e o que as administradoras estão nos pedindo. Rodrigo, a gente quer fazer isso, a gente quer ter um Conduconta web, que a gente lançou agora há pouco tempo, a gente quer ter essa plataforma, a gente quer usar dessa maneira. Então, a gente escuta muito e aplica isso de tecnologia, coisa que nenhum outro banco faz. Nenhum gerente de banco, pelo menos, fez isso comigo, de sentar no meu lado e falar, Rodrigo, o que você quer que o nosso banco tenha? Nunca fizeram isso comigo. E o Conduconta está fazendo isso com os síndicos e com as administradoras. Então, ouvir, botar esses produtos de pé. E aí, um spoiler que dando aqui, a gente não anunciou na mídia ainda, tá? Esse que eu vou falar agora. O Conduconta vai produzir um grande evento logo no mercado de condomínio. Então, tendo também logo a Cresce como parceira, mas vai ser, na nossa visão, um divisor de águas para justamente a gente fazer mais uma parte do nosso papel, que é levar a educação para os síndicos, para a administradora, darem um passo à frente no que tange a gestão financeira condominial. Tá? E esse evento vai ser online? Vai ser online ou vai ser presencial? Como é que vocês vão fazer? Conta, quero saber. Eu não posso falar disso ainda. Te prometo que a Cresce vai saber em primeira mão. Tá? Prometo que a Cresce vai saber em primeira mão, mas vai ser uma coisa bem legal, bem diferente do que o nosso mercado tem acostumado a ver hoje. Então,
Tem muitos parceiros construindo isso junto com o Condoconta. A gente acredita aí que nas próximas semanas a gente vai estar liberando na mídia e a Cresce vai saber isso em primeira mão já para divulgar para os associados. Rodrigo, só antes de a gente recebeu uma pergunta aqui, antes de eu entrar nessa pergunta, eu queria fazer uma outra antes. Você disse que a Condoconta ela escuta muito os condomínios e os síndicos, né? Antes de elaborar algum tipo de produto que seja em benefício a essas duas pessoas, né? Posso dizer assim. Quais são as principais demandas que você escuta dos condomínios, dos síndicos, as principais dificuldades e que o Condoconta tem procurado solucionar esses problemas? Perfeito. Primeira delas, Cris, que é algo que a gente buscou solucionar desde o primeiro dia, é o acompanhamento financeiro. Então, o que a gente fez no Condoconta foi que a administradora ou o síndico, ele consegue acompanhar em tempo real as finanças do condomínio direto do banco. Então, não depende de sistema, de relatório, de planilha de Excel. Eu consigo acompanhar a conta do meu condomínio hoje, o que tem investido em fundo de reserva, quanto é que esse fundo de reserva está rendendo, o que tem na conta, se foi feito um pagamento hoje para a empresa de segurança, eu já consigo ver o pagamento, ver a nota fiscal direto do banco. Ou seja, eu tenho segurança nessa informação. Ninguém mexeu naquela informação. Não é um relatório que eu vou lá e adiciono coisas e tiro coisas. Não, eu estou vendo o extrato do banco já com a conciliação. Ou seja, se eu, síndico, paguei uma nota fiscal, um boleto hoje e juntei uma nota fiscal de R$20 mil, o meu conselho, ele já consegue até aprovar essa conta direto do banco, vendo ok, foi R$20 mil para a empresa de segurança. Se eu vou num banco tradicional, por exemplo, eu puxo lá o extrato do meu condomínio, eu simplesmente vou ver lá R$20 mil, um pagamento de título. Eu não sei nem o que é aquilo. Pagamento de título, o que é R$20 mil para quem? E aí, se eu vou num Condoconta, já tem isso até detalhado. Então, essa acessibilidade, essa democratização do acesso financeiro para o síndico, para o conselho, para os condôminos, que a gente fez, foi a principal demanda que a gente via no mercado, é isso, é acompanhar hoje, e não daqui a um mês, não daqui a 2 meses, né? Muitos conselheiros que a gente fala hoje, o conselheiro fala, Rodrigo, eu vejo as contas do meu condomínio, eu estou vendo agora em dia 14 de setembro, eu estou vendo as contas de julho. Estou vendo as contas, putz, como assim, de junho? Está correndo 2 meses atrás, ou seja, se aconteceu algo errado lá em julho, se foi feito algum pagamento errado, ou algum fornecedor cobrou a mais do condomínio que não deveria, eu vou saber isso quase 2 meses depois. Ou seja, já aconteceu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes errado. Então, trazer em tempo real esse poder financeiro e segundo, né, Cris, zerar o custo do que os bancos cobravam dos condomínios para nós, essas duas principais demandas, o poder financeiro e a redução de custos, né, que a grande briga em assembleia, redução de custos, redução de custos, redução de custos, foi isso que o Condoconta conseguiu entregar para os condomínios. Até para ter uma ideia de comparação, Cris, hoje os condomínios brasileiros, eles gastam 3 bilhões, tá? Não é milhões, é bilhões de reais com taxas e tarifas bancárias. A boleto, TED, manutenção de conta. O Condoconta zerou isso. Então, desde o primeiro dia, quando um síndico, quando um condomínio já vem usar o Condoconta, ele zera tudo que ele gastava com o banco. Aquele dinheiro que era rasgado, literalmente, ele passa a deixar no cofre do condomínio, no caixa do condomínio. Então, ou ele reduz a taxa de condomínio, ou ele usa para melhorias, né, para fazer um salão de festas, para reformar, para fazer uma churrasqueira. Então, essas duas demandas aí, disparado, redução de custo e poder financeiro. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo, e aguardo você numa próxima oportunidade. Obrigado, Cris. Obrigado, doutor Franco. Obrigada. Obrigado, doutor Franco, o senhor quer dar mais uma palavrinha? Quero sim. Como o tema é capacitação do síndico e melhoria da gestão condominial, eu gostaria de falar rapidamente, em poucas palavras, contando a experiência nossa de associação de condomínios com relação aos síndicos. Os associados da Cresce são os condomínios. E os condomínios, obviamente, são representados pelos síndicos. E os síndicos, nós observamos, e dentro aqui do tema capacitação do síndico e melhoria da gestão condominial, esse tema, aliás, ele foi escolhido propositadamente porque existe uma intrínseca correlação entre a capacitação do síndico e a melhoria da gestão condominial. Por exemplo, a última live que nós fizemos, a todos que quiserem, está disponível a partir de hoje no nosso site. Nós tratamos de um tema
que é a questão de saúde, física, os aspectos físicos, os aspectos de saúde. Então, o que nós observamos no mundo dos condomínios, aliás, mesmo porque eu resido em condomínio há pelo menos 30 anos ou mais, o que nós observamos é que existe um isolamento natural entre as pessoas ocupantes desse universo, ou seja, as famílias consideradas assim, consideradas, e cada membro delas também isoladamente considerados. Existe um distanciamento natural que é próprio de uma cidade grande como São Paulo. Mas essa questão, esse ponto, ele pode e deve ser aprimorado. E uma das formas de se conseguir o aprimoramento disto, quando eu digo aprimoramento, eu quero dizer junção das pessoas, trazê-las para próximo umas das outras. Uma das formas de conseguir isto se dá, por exemplo, através de uma atividade dessa que nós, nesse último evento, nessa última live, nós comentamos, que é a Trevintity. É uma empresa constituída por professores da USP, talhada especificamente para condomínios. Inclusive, existe uma parceria com a Cresce, de forma que os associados associados à Cresce terão desconto. É bom saber disso. Mas eu cito isto porque nós estamos olhando a questão sob uma perspectiva, a perspectiva dos moradores. Agora, é óbvio que isto também passa pela capacitação do síndico para que ele melhore a gestão condominial. Agora, quando a gente fala em gestão condominial, nós estamos falando só dinheiro? Não necessariamente. Também dinheiro. Também a questão financeira, econômico-financeira. Mas também, além disto, a questão do convívio. Nós fizemos uma live um momento atrás, no início deste ano, que foi com uma pessoa que é presidente de um conselho de segurança, que existem diversos conselhos de segurança, são vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, e nós fizemos um evento com essa pessoa, que é presidente do CONSEG da Barra Funda, Perdizes e Pacaembu, e ele falou uma coisa que não me saiu da minha cabeça desde então. Ele falou, a questão de segurança, ela pode ser extremamente aprimorada, segurança em condomínios, a partir do momento em que as pessoas se interajam. E quando ele diz interajam, entre si os moradores e os condomínios circunvizinhos, aqueles próximos. Então, estabelecer critérios de aviso, de risco, enfim, tudo isto que passa, que nós estamos referindo-nos à segurança neste momento, passa pelo convívio, pela troca de informações, pelo conhecer-se os moradores. E agora, voltando para o síndico propriamente dito, eu sei, inclusive a minha esposa já foi síndica, existe uma diferença substancial entre você ter preparo e você não ter preparo. É muito grande a diferença. Porque por exemplo, minha esposa, uma dona de casa, é síndica, quais os critérios de administração que ela dispõe como ferramental para ela fazer uma boa administração? A tendência é a zero. Então, uma capacitação, um curso, um treinamento, como aquele ministrado pelo professor Jovino no Centro de Capacitação de Síndicos, é fundamental para quem
queira ser síndico como morador ou para quem queira ser síndico profissional. Então, eu estou falando e peço, reitero novamente aqui a minha fala, eu estou falando sob a perspectiva de quem lida com condomínios e, por conseguinte, lida com síndicos. O síndico, quanto mais capacitado ele for, menos dependente ele será da administradora. E, portanto, ele terá maior poder de decisão, de escolha, opções, sem depender da administradora, porque, no final de contas, a administradora acaba colocando para ele, para o síndico, aquilo que para ela, na visão dela, se apresenta como a melhor solução. Mas é realmente a melhor solução? Existem outras? Quais são elas? Quais critérios utilizar para fazer a escolha de um prestador de serviço? Quais os critérios para fazer a escolha de um banco para fazer para cuidar das finanças do condomínio, para administrar as finanças do condomínio? Quais critérios para fazer melhor aplicação financeira que dê melhor retorno, exceto aqueles centavos que voltam diariamente lá daquelas aplicações que não rendem absolutamente nada. Enfim, são vários aspectos que favorecem uma boa gestão quando o síndico é capacitado. E muitas vezes ele diz assim, eu estou dizendo isso porque eu sei que isso é real, ele diz assim, eu sou morador, eu não vou fazer curso algum porque eu serei síndico por um período pequeno. Mas às vezes, e muitas vezes até premido por necessidade ditada pelo não pagamento das cotas condominiais, ele se perpetua na condição de síndico. E ele, como síndico, precisa, sendo um síndico temporário de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8, e não importa quanto tempo, ele precisa ser treinado, ter seus conhecimentos aprimorados. Se ele já for um administrador de empresas, isso significa uma parte da etapa, porque a outra parte advém do direcionamento específico para o mundo condominial. Como o Rodrigo acabou de falar, é um mundo à parte. O mundo condominial é um mundo completamente diferente, porque numa empresa, se eu sou um administrador, eu tenho subordinados. Num condomínio, não existe subordinação. Como você consegue quórum para você estabelecer algo que é novo ou inovador para aquele mundo condominial em que você vive, se você não tiver argumentos consistentes, sólidos, robustos, para convencer, porque é uma questão de convencimento, para convencer os demais condôminos de que a tua ideia é boa para o condomínio. Eu tenho me deparado com síndicos absolutamente eficazes, eficientes, invejadamente eficientes, e que promovem grandes mudanças nos condomínios que administram. E esse é o sonho de consumo de qualquer condomínio, ter um administrador que seja realmente inovador e que crie soluções boas, úteis, sobretudo, e com o menor conflito possível, se possível. Então, era isso que eu queria falar, Cris. Obrigada, doutora Adonísio, pelas palavras. Eu vou começar a entrevista agora com o professor Maurício Giovino. Boa noite, professor Maurício Giovino, tudo bem? Boa noite, prazer em estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao nosso evento. Eu que agradeço a oportunidade.
Professor Maurício, o senhor já está há 20 anos no setor, já formou 3 mil alunos através do Centro de Capacitação do Síndico. Queria que o senhor me contasse a história desse Centro de Capacitação, como é que surgiu essa ideia, como é que isso entrou na vida do senhor? Na verdade, a minha carreira começou assim, Cris. Eu comecei atuando como síndico morador, que é o que acontece com muitos síndicos no Brasil, quase que um padrão. Eu vi na questão do síndico uma possibilidade de melhorar a gestão. Então, no início, eu não tínhamos cursos para síndico profissional, então eu comecei a oferecer os serviços de síndico profissional. Então, eu comecei como síndico morador, passei para síndico profissional, fui síndico profissional em São Paulo por mais de uma década, né? E aí fui convidado, na verdade, foi quase que um acidente na minha vida, né? Eu fui convidado, não foi eu nem que procurei isso, a ministrar cursos para síndicos profissionais, né? E isso fazem já 10 anos. E dali, na verdade, eu ainda presto serviço para uma escola particular de São Paulo, uma empresa privada que ministra cursos para síndico profissional, e dali eu comecei a pensar nisso, como é que a gente pode, como é que a gente podia melhorar a gestão, não somente aquela visão que se tinha, somente para síndico profissional. Eu pensei no síndico morador. Então, depois de quase 10 anos dando aula, porque eu continuo dando aula para a escola privada, aí sim, por volta de 4 anos mais ou menos, eu fundei o Centro de Capacitação de Síndicos, né? Que ele tem o objetivo não só de ministrar curso, ele tem o objetivo de dar palestra, workshops, isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, esses encontros, né? Então, ele nasceu com esse intuito, né? Ele tem um conteúdo diferente, um conteúdo programático diferente, ele envolve vários profissionais, não só sou eu que ministro as aulas ali, envolve vários profissionais. Então, a gente fez assim, como se fosse um pool de professores, né? Nós nos unimos para poder montar a grade e dar as aulas com módulos separados. E aí, continuo com esse curso que eu chamaria de mais básico, que seria a base para um síndico. Então, a ideia, Cris, resumindo, foi isso: melhorar a qualificação do síndico, mas a gente tirou um pouco isso, né, porque sempre se pensou muito no síndico profissional e se esqueceu um pouco do síndico morador. E como eu fui síndico morador, eu senti isso na pele, a carência que você tem de formação. E assim, na minha concepção, se nós tivermos síndicos moradores bem formados, com bons gestores, o mercado em si ele já ganha muito, né? Não precisamos todos ser síndicos profissionais. Professor, o centro entrou em parceria com a Cresce, né? E o senhor montou esse curso. Conta um pouquinho desse curso para nós, que matérias que envolve, que o senhor acha que é de extrema importância, porque o objetivo é que o síndico faça um bom trabalho dentro dos condomínios, né? Que façam um trabalho de qualidade. Quais são as matérias que o senhor acha que foram primordiais? O senhor falou que tem um rol aí de profissionais, de professores. Como é que foi a escolha desses professores? Conta um pouquinho a história aí para a gente desse curso. Foi um termômetro da própria sala de aula, onde eu já ministrava o curso de 24 horas, que a gente chama, ministro até hoje, que é um curso básico, que seria a base para um síndico, e dentro da sala de aula mesmo eu comecei a fazer enquetes com os alunos, né? Qual a sua maior dificuldade? Onde é que você tem mais carência? Então, nós vimos ali que eles tinham carência, por exemplo, de entender a legislação de condomínio, que é uma legislação específica. Só que eu não sou advogado, então eu falei, bom, vamos dar uma noção. Então, a gente criou esse conceito, dar uma noção de legislação, noção de questões tributárias dentro de um condomínio, noção de manutenção, a relação dele com a administradora, quais são as atribuições de um síndico, quais são as atribuições de um conselheiro, né? Então, nós tratamos de criar, não aquela coisa de um curso específico de direito na área condominial, que nós já temos com outros profissionais. Nós queríamos, assim, dar noção de tudo um pouquinho para ele poder, na hora dele tomar a decisão dele, tomar uma decisão mais assertiva. Então, o curso, esse do Centro de Capacitação de Síndico, ele passa por muitas mudanças durante o ano, por exemplo, para você ter uma ideia. Nós estamos com novas leis aí, nós estamos com a Lei Geral de Proteção de Dados.
é uma coisa que não dá para você incluir assim da noite para o dia numa apostila, mas nós não deixamos de trazer o tema para a sala de aula. Nós pegamos um advogado especialista nesse tema e falamos, nós precisamos ter uma aula da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos aí a lei do stalking, né, que é a questão da perseguição. Então, as pessoas ficam com dúvida, o que é a LGPD, o que é o stalking em condomínio. Nós tivemos agora, vai ser sancionada pelo governador de São Paulo, a lei que diz que o síndico tem que comunicar qualquer violência doméstica. Então, são coisas que estão acontecendo, e aconteceram muito durante a pandemia do ano passado para cá, que nós tivemos que revisar o conteúdo, né? Então, assim, nós temos o conteúdo básico, que é aquele trivial, que nós não podemos escapar dele, mas nós temos coisas que vão acontecendo nessa dinâmica nos condomínios, principalmente com a pandemia do ano passado para cá, que nós tivemos que incluir no curso e começar a abordar de uma maneira fácil. Claro, a gente sempre tem esse olhar, né, porque nós pegamos síndicos, às vezes pessoas que vão se candidatar ainda, não são nem síndicos, pegamos síndicos que têm 30 dias de cargo, temos síndicos de 1 ano, então nós vamos aos extremos na sala de aula. Então a gente pensa assim, vamos falar de uma linguagem de uma maneira fácil, mas ao mesmo tempo de uma maneira que todos que estão na sala consigam entender e se atualizar. Não é só entender, quem já sabe precisa se atualizar. Então o curso ele tem esses diferenciais, ele vai se moldando conforme a necessidade do mercado. Então, assim, ele tem a base, que é uma grade curricular bem conhecida no mercado, o síndico é multifacetário, como eu falo, né, Cris? Ele tem que ter um pouquinho de noção de legislação de condomínio, ele tem que ter um pouquinho de noção de questões tributárias, de questões trabalhistas, de questão ambiental, de gestão de contrato. Então, assim, é muita informação para um cargo só. Então, eu digo que o síndico sempre é um cargo que, na verdade, eles chamam de profissão, é multifacetário. Então, a gente dá toda essa base e alguns assuntos que a gente vê que eles têm um pouco mais de dificuldade ou que é uma coisa recente, vamos dizer assim, a gente se aprofunda e, geralmente, eu faço assim. Apesar de ter um conhecimento na área, eu não me atrevo a falar do assunto. Eu chamo um especialista para falar daquele assunto com mais propriedade. E aí a gente gera um grande debate na sala de aula, né? A nossa sala de aula sempre foi assim, um bate-papo, né? Não é aquela aula que você, vamos ler a página 10 da apostila, não. A gente vai falando dos assuntos, vão rodando os slides e os alunos têm que participar da aula. É como se eles, se fosse no dia a dia deles, como é que seria? Como é que eles resolveriam? Então, a gente propõe alguns debates, algumas provocações, né, como a gente chama, na sala de aula, que é para eles, olha, quando eu for atuar mesmo, como é que a gente vai fazer na prática, né? Professor Jovino, eu queria saber como é que o senhor analisa hoje o perfil do síndico, porque a gente tem aquela impressão que é as pessoas mais idosas, mais velhas, que assumem esse papel. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor analisa hoje o perfil do síndico? Não, hoje mudou muito, né, o perfil do síndico, né? Vamos colocar assim, de 10 anos para cá, o perfil do síndico hoje é outra realidade. Os síndicos hoje, via de regra, são mais jovens. Nós temos mais mulheres na síndica, assim, atuando não só como síndica, né, mas às vezes até à frente de uma administradora de condomínio. Então, o setor condominial, hoje você tem muitas mulheres, né, atuando, né, a idade, assim, a faixa etária do síndico hoje, ela é relativamente uma faixa etária boa, e nós temos hoje um grau de escolaridade muito, mas muito boa. Se você comparar, eu sou da época que nós não tínhamos curso, como eu te falei no início da entrevista. Era uma relação, você dizer que era síndico, era praticamente você dizer que era um aposentado, idoso, que ficava no condomínio, aquele tempo ocioso, você aproveitava e administrava o condomínio. Hoje não, hoje nós temos síndicos que são graduados, pós-graduados, e claro que em outras profissões, e aproveitaram esse boom aí de mercado que nós estamos tendo para síndicos profissionais e estão agregando com as suas atividades, né? E tem um detalhe, né, Cris? O síndico hoje tem que estar antenado, né? Ele tem que estar ligado à tecnologia. Então, nós precisamos de síndicos modernos. Não quer dizer que... Eu sempre faço uma ressalva, né? Não quer dizer que o idoso
não tenha condições de ser um síndico, né? Nós temos pessoas com mais de 55, 60 anos, mas hoje, quando você vê os estudos, né, os gráficos, não são mais a grande maioria. Até porque relativamente era mais fácil você administrar condomínio no passado. Os condomínios eram menores, nós não tínhamos aí a quantidade de unidades que nós temos hoje nos condomínios, nós não tínhamos automaticamente a quantidade de conflitos que nós temos hoje nos condomínios, e nós não tínhamos o conceito condomínio clube. Então, isso trouxe um desafio para o mercado para trazer novos gestores, trabalhar em equipe, na verdade, e para isso, cada vez mais, precisamos aí de gestores sempre se atualizando, né? Não basta fazer, até comento isso, né? O pessoal fala, se eu fizer um curso de síndico profissional, eu estou pronto para o mercado. Eu falei, não, o curso é só uma base. Você precisa estudar muito, ler, se atualizar, pôr a mão na massa, né? Porque também, se você só fizer um curso, e não praticar, em menos de 6 meses, você já está desatualizado nesse nosso segmento. Então, mudou. Por que mudou o perfil do síndico? Eu até comento isso em aula. Porque mudou o perfil dos condomínios, né? Os condomínios hoje são totalmente dos condomínios de 20 anos atrás. As relações mudaram, né? Assim, mudaram. A relação de vizinho que nós tínhamos em condomínio pequeno era uma, a relação de vizinho que nós temos hoje nos condomínios grandes é totalmente outras, né? Mudaram também algumas questões envolvendo legislação, né? Então, você tem um condomínio antes do Código Civil, né, de 2002, e depois do Código Civil, condomínio de início. Então, trouxe uma série de responsabilidades para o síndico, uma série de atribuições. Ele hoje o condomínio é falado hoje, né, nas mídias, né, televisão, internet, rádio. Então, o morador de condomínio, o condômino, ele já também não é uma pessoa tão leiga como nós tínhamos no passado. Ele, no mínimo, hoje tem alguma informação para questionar, seja no dia a dia, seja numa assembleia, o por que o síndico está tomando aquelas medidas. Então, nós não temos tanto desconhecimento como nós tínhamos no passado, né? E graças aos cursos, palestras, livros, né, a literatura foi muito importante na nossa área, eu posso dizer que de uns 10 anos para cá melhorou muito o perfil dos síndicos, né? E vocês, mulheres, segundo estudos aí, agora em 2021, 2022, devem alcançar 50% do mercado, mais ou menos isso, os estudos que nós temos aí, né? Professor, então, assim, né, seria redundante da minha parte que precisa de mais qualificação, é claro que precisa, né? E eu queria perguntar para o senhor também quais são as áreas que exigem maior atenção dentro do condomínio do síndico, né? O que ele precisa se atentar a ter maior especialidade? O senhor acha que é uma situação crítica dentro do condomínio? Olha, hoje assim, sempre foi, mas aumentou muito a questão dos conflitos. Então, eu acho que o síndico tem que ser um bom conciliador, ele tem que ser muito isento e imparcial nas tomadas de decisões ali. Então, hoje, assim, um síndico que é um bom conciliador, via de regra, ele tem um condomínio pacificado. E um condomínio pacificado, ele consegue trabalhar melhor, e ele não fica ali como, a gente brinca em sala de aula, não fica como um síndico bombeiro, que ele fica apagando incêndio toda hora e não resolve, a vida do condomínio não anda. Então, nós precisamos de síndico que tem esse perfil primeiro, de isenção, né? A vantagem do síndico profissional, inclusive, Cris, é a não pessoalidade. Eu sempre falo para os meus alunos, vocês não podem ter pessoalidade, porque a pessoalidade você vai ter quando é um síndico morador, porque você é vizinho daquelas pessoas. O síndico profissional, ele não é vizinho, ele vai no condomínio e ele vai atuar como um profissional. Então, se ele não for isento, imparcial e um bom conciliador, fica difícil. Claro que ele vai ter que se dedicar a algumas áreas, né, pelo menos ter noção. Manutenção, é um desgaste para síndico que não cuida da sua manutenção, é um risco até de acidentes. Legislação, questões trabalhistas, né, tributárias, nós estamos muito forte, inclusive, com a questão ambiental nos condomínios. Então, assim, um pouquinho de tudo ele tem que ter noção, ele tem que se aprofundar, ele tem que precisar conhecer, ele precisa saber, ele, né, como pessoa, ele precisa ver, eu tenho mais carência na legislação, então ele precisa se aprofundar mais na legislação. Aí eu tenho mais carência na questão tributária, então eu preciso me aprofundar nesse assunto. Então, e o tipo de condomínio que ele quer administrar, né? Porque, assim, Cris, nós estamos falando, assim, de vários tipos de condomínio, né? E como nós temos hoje o fenômeno da internet, hoje nós temos alunos do Brasil inteiro na sala de aula.
são realidades totalmente diferentes, de você pegar um condomínio de 60 unidades, de uma torre, você pegar um condomínio clube com 600 unidades, né? Ou pegar um condomínio que seja em regiões de litoral, né, que tem alta temporada, toda aquela dificuldade. Então, são realidades diferentes que, eu sempre brinco, a gente não tem uma receita pronta, né? Como você diz, olha, está aqui a receita, aplica isso que vai dar certo em todos os condomínios. Não. Cada condomínio que um síndico tem, principalmente o síndico profissional, ele tem que ir tentando identificar as necessidades daquele público, que é o público-alvo dele são os condôminos, e ele tentar ser uma grande liderança. O síndico tem que ser essa liderança na pandemia agora, somente em 2020, 2021, que a gente continua com menos agora, mas 2020 foi mais crítico, se mostrou muito isso que a gente já falava, a importância de um síndico ter uma liderança dentro de um condomínio. Quando a gente fala liderança, é bom separar, não é aquele síndico que se comporta como xerife, dono do condomínio, não. Ele é só uma liderança que ele precisa ter aquela gestão que ele traga para ele a responsabilidade de um representante legal, que é como a lei trata ele. Ele é só um representante legal eleito em assembleia, né? Eu ia perguntar para o senhor justamente se a pandemia também modificou esse perfil do síndico, né? Trouxe uma nova realidade para os síndicos. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Como é que você analisa isso daí? O síndico tem mais compromisso? Como é que está essa situação? Porque a pandemia trouxe uma série de situações aí, né? E eu queria que o senhor comentasse a respeito desse assunto. Eu vou te dizer que foi assim a época que eu mais fui consultado por ex-alunos do que eles deveriam fazer, do que eles não deveriam fazer, porque nós tivemos uma situação atípica que nós não tínhamos na literatura de condomínio. Então, assim, não tinha curso que te ensinava como lidar com condomínio em pandemia, né? Não tinha nenhum livro sobre isso. E aí eu comecei a receber muitas perguntas, né? E os síndicos foram entendendo que aquela questão de ser, foi muito falado, a questão da empatia. Será que ela ia acontecer mesmo nos condomínios? E aí o síndico ficou com aquela dúvida, bom, é uma questão sanitária, que eu nunca vivenciei, não sei o que fazer. Então, nós vimos ali síndico como a gente falou, isso foi uma questão da sociedade, eles tiveram aí a sua cabeça testada, até onde ele aguentaria a pressão, principalmente para síndico morador, porque além dele ter que cuidar da família dele, ele tinha que cuidar de todo um coletivo. Então, ele teve que interditar áreas comuns contra a vontade de moradores, ele teve que impor que teria que se usar álcool em gel nas áreas comuns, a máscara, que até hoje está se discutindo isso, né? Restrições de elevadores, porque a gente no começo não conhecia bem essa questão do vírus, então a gente não sabia até onde ia. E assim, aconteceu dois fenômenos, Cris. Primeiro que, de um lado, se entendeu a necessidade de uma liderança dentro de um condomínio, que é o síndico, que, via de regra, não é tão valorizado pelos condôminos. É como se o cargo dele ali não fizesse diferença nenhuma. Na pandemia, não. Na pandemia, as pessoas falam, bom, nós precisamos de alguém que organize essas pessoas, esse coletivo, né? Nós precisamos de alguém que coloque ordem na casa, dentro da lei, claro, né? E, ao mesmo tempo, nós sentimos, assim, alguns síndicos fazendo uso do poder para algum abuso, alguns não aguentaram a pressão e renunciaram, né? Então, nós tivemos muita renúncia de síndicos durante a pandemia, porque a pressão foi muito forte. E ali, Cris, foi interessante, porque nesse ano de 2021, eu tinha feito uma matéria, eu falei, quem é que vai conseguir passar por essa pandemia sem grandes traumas, vamos dizer assim? As pessoas que estão capacitadas, os síndicos que estão capacitados. E isso ficou comprovado. Os síndicos que não tinham capacitação, quando eu digo capacitação, assim, qualquer tipo de treinamento, uma noção do que ele está fazendo ali como gestor, ele conseguiu trazer esse problema para perto e conseguiu conversar com os condôminos dele e diz, olha, isso não é um problema meu, isso é um problema nosso, nós precisamos conversar, nós precisamos resolver de uma maneira para o nosso condomínio, porque o condomínio da esquina vai tomar outras medidas para eles, mas o mínimo, que são esses decretos estaduais, municipais, quer dizer,
não deixar haver a contaminação foi imprescindível. Nós evoluímos muito com a pandemia, né, nos condomínios, né, eu fiz uma matéria aqui, que inclusive fala sobre isso, do legado que a pandemia vai deixar para os condomínios. Então, nós aprendemos, por exemplo, a fazer mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, uma entrevista online, mas aprendemos a fazer assembleias online. Nós vimos que é possível, né? Nós vimos que é possível o morador ter ali na palma da mão um aplicativo que ele pode fazer N coisas, e o síndico também. Ele pode fazer a gestão do condomínio dele com o aplicativo na palma da mão. Mas não foi por amor. Eu já falava isso, eu já defendia que condomínios no futuro se iriam fazer a administração de um condomínio na palma da mão. Eu já defendi essa tese há muitos anos, né? Porque é uma tese que, se você analisar, ela já existe para você pedir comida, já existe para você pedir automóvel, e por que não usar a tecnologia para a gestão de condomínio? E, assim, não foi por uma necessidade, foi, assim, por uma dor que eles aprenderam, não foi por amor. Então, o condomínio, assim, 2 anos, vamos colocar 2 anos de pandemia, ele evoluiu basicamente 7 anos. Ele evoluiu muito. As pessoas, aquelas que tinham uma certa resistência às assembleias online, aplicativo, portais, elas se renderam à tecnologia, né? E mudou o comportamento, né? As pessoas viram que precisam realmente de gestão, de organização, de planejamento. Uma coisa que eu sempre falei nos cursos e as pessoas não imaginam, eu falei, pensem numa contingência. Se acontecer algo no seu condomínio que saia da normalidade, você tem que estar preparado para uma contingência. Então, algo que eu defendo há muitos anos, já defendia como síndico, eu sempre defendi assim, você tem que fazer uma gestão participativa e descentralizada. A hora que você tem a gestão descentralizada e participativa, nesses momentos, você vê que ela dá certo, porque você tem, todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo participa do processo de solução. Então, é fantástico a gente ver coisas que a gente falava há 10 anos atrás, que as pessoas achavam que, assim, que a gente estava inventando a roda, hoje ela está se concretizando por uma dor, não foi nem pelo amor, não, foi por uma necessidade de algo. Nós tivemos problemas gravíssimos, inadimplência, né, as pessoas ficaram desempregadas, diminuíram as suas rendas. Então, nós tivemos, assim, N problemas, um único problema, que foi a questão da pandemia, ela gerou uma sucessão de problemas para os síndicos que diziam, como é que eu faço agora? Né? Como é que eu resolvo isso? E eu fui muito consultado, fiz algumas lives, inclusive, só com esses temas, né, para ajudar, e foi fantástico, porque as pessoas começaram a aplicar e começou a dar certo, né? Então, quando você coloca a cabeça no lugar, começa a pensar, começa a fazer uma gestão profissional mesmo, e aí as coisas começam a funcionar. Foi assim nas empresas, né? Foi assim nos condomínios, né? A pandemia foi uma prova de fogo, né? Na verdade. Sim, não tenha dúvida. Mostrou quem tem capacidade, quem não tem. A tecnologia evoluiu de uma forma bem rápida. E falando em tecnologia, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, professor, a respeito do aplicativo da Cresce e como tem contribuído com esse trabalho junto aos síndicos. Eu já vinha comentando, né, muito sobre a questão de você precisar, né, usar a tecnologia. Não assim precisar, mas é que ela vai otimizar o seu tempo, ela vai otimizar os recursos. Então, por exemplo, eu quero fazer eu quero uma segunda via de boleto, eu quero fazer uma reserva de salão de festa, eu quero saber o que chegou de encomenda na portaria. Esses processos, eles são muito lentos, né, eles são muito burocráticos. O papel é uma coisa que faz você gastar muito, você já onera o condomínio, porque você está falando em papel, e ele te tira muito tempo, então você deixa de produzir muito. Então, eu sempre pensei assim, precisamos otimizar os recursos que nós temos e o tempo. E, em conversa com o pessoal da Cresce, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, né? Não sou da área, mas eu sou muito favorável a isso. Eu falei, o aplicativo nada mais é do que uma ferramenta que você entrega para o síndico, mas o que acontece, né? Muitos dos aplicativos, ele faz assim, ele entrega uma ferramenta para o síndico, mas não entrega a ferramenta para os condôminos. E eu sempre tive essa visão, e foi quando eu comecei a conversar com a Cresce, e eu vi que eles tinham uma ferramenta que atendia os dois. Porque se não atender o condômino, que o condômino na ponta é a principal figura de um condomínio, né? Não adianta o síndico ter um bom aplicativo e o condômino não. Eu falei, bom, vocês têm uma ferramenta completa.
O que isso vai fazer? Vai fazer que a comunicação seja mais rápida, né, ela seja mais transparente e ela fique registrada, ou seja, formalizada. Então, não fica aquela bagunça, né, que eu sou meio contra esses grupões aí que se formam em grupos de WhatsApp de condomínio que nunca dá certo, porque dá briga interminável. Eu falei, é uma coisa organizada, é uma coisa tecnológica, é uma coisa fácil. O da Acresce é interessante porque ele é de fácil uso, ele é totalmente interativo, as pessoas vão usando, mesmo quem nunca usou um aplicativo vai ter uma certa facilidade de usar. Então, eu sempre tenho, assim, é uma ferramenta a mais que os síndicos terão na mão ali para administrar seus condomínios, e o morador também tem uma ferramenta no dia a dia dele. Lembramos que hoje nós temos cada vez menos tempo, né, Cris? Cada vez menos nós temos tempo para ficar parando, ligando, mandando e-mail, nós não fazemos quase isso mais, né? E precisava isso vir para a área de condomínio, né? Então, precisa habituar essas pessoas a se utilizar dessas ferramentas. Então, vejam o aplicativo como uma ferramenta. Você imagina que amanhã um síndico profissional, que é o padrão de mercado, tenha 10 condomínios. Se ele tem uma ferramenta dessa na mão, ele consegue administrar 10 condomínios de uma maneira fácil, rápida, barata e transparente. Você imagina ele fazendo tudo isso, tendo que ir até o condomínio, o combustível que ele gasta, o deslocamento, o tempo que ele perde. São Paulo, você sabe, nós estamos falando de São Paulo, mas isso vai para o Brasil inteiro, mas você sabe que São Paulo especificamente, se der uma chuva ou um trânsito parar, não se chega a lugar nenhum. Então, não precisa, hoje, né, eu já defendo essa ideia há muitos anos, né, você tem condições de administrar o seu condomínio à distância, de forma remotamente, e para isso nós precisamos de ferramentas. O aplicativo da Acresce, que nós fizemos uma parceria, né, a Acresce Centro de Capacitação de Síndicos, ele vem para isso, ele vem para somar, para agregar. Claro que os aplicativos, na medida que as coisas vão modificando, eles precisam passar por algumas atualizações, mas hoje eu te diria que é um dos aplicativos mais completos que eu conheço, porque eu até conversei com o pessoal da Acresce, que eu pesquiso muito, uma questão de necessidade mesmo de professor, né? Os alunos perguntam, professor, tem algum aplicativo que eu poderia usar hoje? E eu fui pesquisando e achei o da Acresce muito completo, e não é questão de completo, ele precisa ser completo, mas ele tem que ser de fácil uso, porque nós estamos, assim, é como eu te falei, cada condomínio tem sua realidade. Nós temos condomínios no litoral que 80% dos proprietários são pessoas idosas, que têm uma certa dificuldade com a tecnologia. Então, você precisa pensar naquelas pessoas que ainda não têm muito acesso a essa questão. Ele é totalmente intuitivo. Que, se nós analisarmos, Cris, é o que está passando o nosso país na questão de escolas. Tem alunos que conseguem acessar aplicativos e assistir a aulas online, tem alunos que não conseguem, ou porque o aplicativo é muito ruim, ou porque eles não têm tecnologia, ou porque o condomínio não tem condições de ter uma boa internet. Então, tudo isso hoje tem que ser pensado quando se faz. E o da Acresce, realmente, ele é muito intuitivo, fácil, você baixa. Eu já usei, inclusive, eu estava no transporte público, né, eu usei ele em pleno transporte público para testar mesmo. Ele é muito bom tanto para o síndico como para o morador, como ele vai ajudar uma fatia também que as pessoas se esquecem, né, que são os colaboradores, zelador, gerente predial, porteiro. O da Acresce tem isso também, ele pensou no colaborador também, que é uma figura importantíssima do dia a dia do condomínio. Então, pensou-se em todos os personagens ali de um condomínio, e diz assim, ó, a ferramenta está aí, se for o caso, treine para usar, mas é uma coisa muito rápida, uma resposta muito rápida, dinâmica, vamos dizer assim. Desculpa, ficou mudo, agora eu voltei. Professor, mudando de assunto, eu vou entrar numa questão que eu acho que é de extrema importância, que é a gestão financeira dentro do condomínio, né? Na opinião do senhor, eu vou fazer duas perguntas que eu acho que elas têm uma a ver com a outra. A primeira é, quais os conhecimentos básicos de finanças que o síndico deve ter? E como que o síndico deve lidar com a questão da inadimplência dentro do condomínio, que eu acho que são questões que estão interligadas.
Queria que o senhor comentasse a respeito disso, porque muitas vezes o síndico, ele assume o papel de síndico, às vezes ele é amigo de um morador, que muitas vezes pode acontecer, ele se sente constrangido com relação à abordagem desse assunto da inadimplência, e por ser amigo, mas quando você assume o papel de síndico, você está sendo um profissional, né, do condomínio, você assume uma função, né, uma postura dentro do condomínio. Então, eu queria que o senhor comentasse esse assunto aí para nós. No curso nós temos uma aula específica sobre a questão do orçamento do condomínio. A previsão orçamentária do condomínio é a espinha dorsal de um condomínio. Se você não consegue entender, como síndico, as despesas do seu condomínio, se você não consegue entender os gastos do seu condomínio, quanto você realmente está arrecadando, você não vai conseguir gerir aquele condomínio de forma organizada. Então, o que eu sempre digo é assim, você tem que ter uma noção mínima de administração. Não quer dizer que você precise fazer um curso de administração, ou você ter um curso de contabilidade, ou ser um administrador formado, mas você ter noção de dizer assim, olha, é muito parecido com o nosso orçamento doméstico. Quanto é que eu ganho? Quanto é que eu posso gastar por mês? Né? O que eu não estou conseguindo pagar, que seriam os devedores? Então, essa noção, Cris, a gente passa no curso e diz, olha, isso aqui é sua espinha dorsal do teu condomínio. Se você não controlar o orçamento do teu condomínio, se você não entender quanto é que se arrecada, como é que se gasta, e se está se gastando mal, você não tem condições de ser um bom gestor. Então, tudo começa com a boa gestão financeira do condomínio, né? E não necessariamente precisa ser um administrador, né? Quando você tem a questão do orçamento, você tem a questão automaticamente do não pagamento da cota condominial, que gera isso que você perguntou, inadimplência. Isso tem que ser tratado de forma administrativamente, não pode ser levado para o campo pessoal, política de boa vizinhança. Ali, quem está cobrando é o síndico, ele só está fazendo o que manda a lei, ele está cobrando os devedores, ou seja, a pessoa não deve para o síndico, né, com a grande confusão que o pessoal faz, está devendo para o síndico? Não, está devendo para o condomínio, e o síndico precisa fazer de maneira amigável, ou mesmo extrajudicial ou judicial, a cobrança desses valores. Claro que se ele tem essa questão de um bom relacionamento, se ele é um bom conciliador, até nesse campo ele ganha, porque ele consegue receber e baixar a sua inadimplência através de bons acordos, que seria uma conciliação. Então, a inadimplência em condomínios, ela é uma questão, sempre eu falo, é sempre uma questão administrativa, ela não é uma questão pessoal, não pode ser levada por esse lado. Ela precisa ser combatida, porque a partir do momento que eu tenho um previsto, mas não tenho aquilo realizado, ele vai me trazer transtornos no condomínio, desde as obrigações legais que o condomínio não vai conseguir cumprir, e a valorização patrimonial do condomínio começa a ficar em xeque. Então, um bom gestor tem isso, ele tem que acompanhar mês a mês a sua previsão, o previsto e o realizado, e o índice de inadimplência, e ser muito criativo, dizer, olha, nós precisamos criar uma ação de cobrança de devedores dentro desse condomínio. Não é só, vou assinar uma procuração, vou mandar para o jurídico e vou entrar com a ação. Não. Isso é até relativamente fácil. Você, não, preciso criar algumas situações dentro do condomínio para que eu consiga baixar essa inadimplência para eu equilibrar o caixa do condomínio, porque sem recursos financeiros a gente pode ter N projetos no condomínio, nós podemos ter boa vontade, mas você não consegue executar, né? Então, é assim, fundamental o síndico ter noção administrativa e ser um bom conciliador ali, um bom cobrador dentro da margem da lei, para poder fazer essa conciliação, que hoje é o que está dando certo, né? As pessoas querem pagar, o condomínio quer receber, então vamos conciliar isso daqui para receber de uma maneira rápida, para não deixar entrar no litígio, porque se depois que entra no litígio fica caro e fica moroso. Nós já sabemos essa história, como funciona, né? Litígio seria a última ferramenta que um síndico deveria usar para cobrar inadimplente, né? E não deixar de cobrar porque isso está previsto na lei. Ele não pode ser negligente e não pode ser omisso. Porque, meu vizinho de porta, meu amigo, padrinho do meu filho, eu não vou cobrar ele. Não, a lei manda cobrar, a lei manda. Isso é uma obrigação do síndico, né? Mas nós temos ferramentas muito boas hoje para cobrança de devedores, né? A conciliação é uma delas, né? Sim.
Professor, encerrando aqui a entrevista, ser um bom síndico é questão de vocação ou aprendizado? Olha, eu te diria que é vocação, precisa de uns têm vocação, assim, por natureza, tem uma certa vocação para esse meio, né? E uns, assim, no meio do caminho, pega gosto pela coisa, entra, meio que cai ali de paraquedas, como você falou, né? Ergue a mão, sou síndico, tá ok. E ele pega gosto, ele começa a ver que aquilo é um universo que traz, assim, é como aconteceu comigo, eu descobri que isso daqui me traz prazer, me traz, assim, bons frutos, né? Então, assim, você tem alguns que já têm essa aptidão, e outros que desenvolvem durante o mandato, né? E tem alguns que, assim, não tem o perfil de síndico, né? Tem essa questão do perfil. Então, eu digo assim, às vezes não adianta você fazer um curso, 2, 10 cursos, e você não tem o perfil de síndico, você não se identifica com aquilo. É igual um jornalista fez um curso de jornalismo, mas não se identifica com a profissão, engenheiro, e assim, nós temos muito isso no Brasil, né? Se você não se identifica com aquele universo, com aquele, assim, com aquilo, porque condomínio, assim, cada dia é um dia diferente, você não tem um dia igual ao outro, né? Então, você tem que ter perfil, você tem que se identificar com aquilo, você tem que gostar daquilo, fazer por prazer, e aí você vai pegando aptidão por aquilo que você faz, gosto por aquilo que você faz. Então, eu te diria, assim, que é, sim, uma questão de aptidão, mas uns já têm essa aptidão, ele já vem com essa aptidão, já vem com essa bagagem. E outros, por incrível que pareça, pega no meio do caminho. Então, nós temos síndicos assim que falam, eu entrei só para ficar 2 anos no condomínio, para cobrir aí, porque um síndico renunciou, mas eu peguei gosto e estou aqui há 8 anos. É a aptidão, ele se encontrou naquele processo, daquele cargo, que realmente eu diria para vocês que é desafiador, né? Não tem nenhuma profissão, a gente não conhece nenhuma profissão, nenhum cargo, né, que você tenha que ter tantos conhecimentos ao mesmo tempo, né? Geralmente você tem assim, eu tenho que precisar conhecer tal coisa, A, B, C. O síndico não, ele tem que ter conhecimento de tudo, simultaneamente, né? E ao mesmo tempo ele não é engenheiro, ele não é, a não ser que ele seja, né? Mas ele não é engenheiro, ele não é advogado, ele não é arquiteto, ele não é contador, ele tem conhecimento de tudo, tem que cuidar de todos os departamentos, mas ele não tem, assim, então ele é multifacetado, vamos dizer assim, né? É interessante esse universo. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui no programa da Cresce e agradecer a participação de todos os internautas. Muito obrigada e aguardo o senhor numa próxima oportunidade, professor. Eu que agradeço, Cris, agradeço pelas perguntas muito boas, inclusive que vai, acredito eu, tenho certeza, na verdade, que vai ajudar todo esse nosso mercado, porque realmente são essas dúvidas aí que ficam na cabecinha dos síndicos, né? Queria agradecer a todos aí da Cresce e me coloco já à disposição quando vocês precisarem de outras entrevistas. Isso faz o quê? Isso melhora o mercado, né, Cris? Isso melhora, isso que vocês estão fazendo é um grande favor para o mercado, né? E dizer que se alguém precisar de alguma coisa, eu estou disponível, a Cresce tem meus contatos, precisar de alguma dúvida, alguma coisa, informações sobre curso, inclusive, estou à disposição, tá ok? Obrigado. Obrigada, professor. A todos. Obrigada a todos. Até a próxima. Obrigada. Antes de encerrar o evento, eu queria lembrar a todos os internautas para nos seguir nas redes sociais, né, no Facebook, Instagram, e se alguém tiver alguma dúvida, não se esqueçam de passar pelo e-mail comunicação@acresce.org.br. E também queria dizer a seguinte frase: acresce, junte-se a nós e ganhe a força da coletividade que mora ou trabalha em condomínios. Obrigada a todos e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigada, doutor. Obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Obrigado Até pela mais. presença.